Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 22, eu vou estar lendo, é um texto um pouco longo, mas eu não vou passar de meia-noite não, tá? Mesmo porque eu não sou de muito falar. Amém? Mesmo porque eu não sou de muito falar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 22 ao versículo de número 31, diz assim: E estando ele ainda falando, vou voltar porque é 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquela palavra a Davi, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu? E tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso, filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira, e Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram ao Saul e mandou em busca dele. Amém? Tomem seus assentos, meus amados. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus, e quando eu começo a estudar a respeito da história de Israel, e eu começo a fazer uma análise da vida da nação de Israel, da conduta da nação de Israel. E nós vemos aqui, em especial, a conduta do rei Saul, não é? Escolhido para reinar em Israel. Nós encontramos, fazendo uma análise e uma comparação com a nação de Israel e com a igreja nos dias de hoje, ou desde quando ela foi fundada por Cristo, né? A inauguração, o derramamento do Pentecoste, você vai ver que, assim como a nação de Israel tinha momentos, épocas na vida deles que era uma bênção, havia manifestação do poder de Deus enquanto eles obedeciam a Deus, enquanto eles estavam cumprindo com os mandamentos de Deus, havia a manifestação do poder de Deus. A graça de Deus era manifestada de uma forma, podemos dizer que até sobrenatural, como viu Isaías lá no templo, quando ele orava a Deus, dado a morte do rei Uzias. E ele então desce ao templo
para falar com Deus, para adorar a Deus. E ali Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural, a ponto de Isaías olhar e ver Deus em um alto e sublime trono, e a glória de Deus encheu aquela casa, encheu o templo. E ele via serafins e querubins que estavam à volta do trono de Deus, e eles adoravam a Deus. Desta forma era manifesta a glória de Deus. Porém, quando a nação de Israel desviava dos caminhos do Senhor, pecava contra Deus, eles ficavam sujeitos às nações vizinhas e eram atormentadas, era escravizada, era explorada, a ponto deles clamar a Deus, eles voltar-se para Deus. E Deus, desta forma, ele manifestava assim o seu poder. Era uma maravilha. É como muitos crentes no dia de hoje, né? Cheio da graça, cheio da unção, no reteté, podemos dizer assim, de Jeová. Mas tem momento na vida que às vezes esse crente está para baixo. Mas voltando à manifestação do Espírito de Deus na vida do crente, na vida da igreja, é uma maravilha, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que mexe com a nossa alma e faz saltar o espírito e bate o coração de uma forma acelerada, porque a presença de Deus na vida daqueles que buscam a Deus, daqueles que se colocam à disposição de Deus, é uma coisa maravilhosa que não podemos comparar a alegria e o gozo que essa vida traz a nós. A glória de Deus, a manifestação de Deus é uma coisa sobrenatural que mexe com a estrutura do homem e faz sentir a real presença do Espírito Santo de Deus, assim como Davi sentiu quando dançou em frente da arca, sendo conduzida a Jerusalém. Por esta razão, irmão, a manifestação do poder de Deus é uma coisa maravilhosa. E não podemos nos negar a isto, não podemos nos privar a isto. Devemos sim, sempre buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque um crente cheio do Espírito Santo de Deus, Satanás não aguenta, ele bate em retirada. Satanás não pode ver um crente cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele tem que correr, assim como corria quando via Davi louvando e glorificando a Deus na presença de Saul, quando ele se encontrava endemoniado. Mas nesta noite a presença de Deus é notória aqui. Nesta noite e outras tantas, quando nos colocamos na presença de Deus com o coração sincero, com o coração voltado para uma verdadeira adoração, não é aquela adoração forçada, não é aquela adoração exigida, mas uma adoração voluntária e o coração temente. Deus não se aguenta, Deus olha lá do alto e contempla o coração voltado para Ele e manifesta-se a sua glória, o seu poder, a sua unção, porque é desta forma que Deus recebe a nossa adoração. Quando você adora a Deus, quando você para glorificar a Deus, Ele também volta-se para você, para receber a sua adoração. É o que nós podemos ofertar a Deus. A nossa oferta em dinheiro, os nossos bens materiais, nada disso vai agradar a Deus. Sim, podemos doar, podemos cooperar para o bem da obra de Deus, e Deus se satisfaz com isso, Deus se alegra com isso, e Ele nos recompensará por isso. Mas a adoração é uma forma diferente. A adoração é uma forma que você se coloca diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, reconhecendo que foi Ele que enviou o seu Filho para morrer por nós pecadores e nos deu a condições de estar na sua presença, cheio do seu Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um crente cheio do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa. Ele caminha adorando a Deus, ele caminha louvando a Deus, ele está lavando lá na sua casa, trabalhando na sua casa, e ali ele chora, as lágrimas vêm aos seus olhos, porque ele sente assim a presença de Deus. Ele está dentro do ônibus, ele sente a presença de Deus. Ele está conduzindo o seu carro, ele sente a presença de Deus. Assim é um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Mas assim como a nação de Israel tinha seus altos e baixos, assim também somos nós.
Tem momento da nossa vida que parece que o céu se fechou, parece que o céu se tornou-se de bronze, e tudo que nós queremos é levar o nosso pensamento a Deus, ou para adorar, ou para interceder a petições. Parece que a nossa oração não sobe, parece que ela não passa desse teto. E o que acontece? Às vezes ficamos entristecidos, porque não estamos conseguindo o alvo, que é a presença de Deus. Apesar de que Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos, porque Deus é onipresente. Porém, sentir a presença de Deus é diferente. Porém, você ver a presença de Deus é diferente. De que forma eu posso ver a presença de Deus, irmão Edson? É de uma forma em que você chora diante dele. É de uma forma em que você não se aguenta e você não consegue ficar calado. É de uma forma em que alguém te cutuca para falar alguma coisa com você e você pede a Deus para que ele não fale, porque você quer sentir a presença dele, você quer ser cheio dele, você quer ser avivado, renovado para a glória e para a glorificação do nome do Senhor. E aí você não aguenta. Que coisa maravilhosa, meus amados e queridos irmãos. Sabe qual é a razão disto? Deus, ele quer nos santificar, e a cada momento que nós desviamos do pecado, deixamos o mundo e as suas concupiscências e nos colocamos na presença de Deus em busca da santificação, isso agrada o coração de Deus e a sua presença é manifesta, a glória dele é manifesta de uma maneira sobrenatural, aonde que o aleijado anda, aonde que o cego enxerga, aonde que o paralítico passa a andar, porque Deus é poderoso para fazer isto. O poder está nas mãos do Senhor. Ele partilhou esse poder com a sua igreja quando Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia! E aí Deus manifesta com a sua glória, Deus manifesta com o seu poder. Quando ele via o teu Espírito Santo ali, o Paracleto desejado ali, quando ele manifesta de maneira sobrenatural, aonde era visto sobre os discípulos de Cristo como que línguas de fogo parando sobre ele, e ele cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isto, irmãos? Deus conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Quando Deus, ao planejar a salvação do homem, a redenção do homem, Deus olhou e viu a nossa estrutura e disse: ele não vai conseguir, o homem não vai conseguir, porque o homem, ele é falível, o homem não é perfeito, no homem é imperfeição, e o homem não vai conseguir. Por esta razão foi que Jesus precisou vir a este mundo, por esta razão que ele se desenfeitou-se da sua glória e veio a este mundo e se fez homem para morrer por nós pecadores, para que nesta noite você pudesse ter o privilégio de ser a morada do Espírito Santo de Deus. Crente cheio do Espírito Santo é uma maravilha. Você começa a falar com Deus baixinho: Senhor, Tu és maravilhoso. Você baixa a sua cabeça num culto como este e você começa a falar com Deus: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, eu vim aqui porque eu quero sentir a Tua presença. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor está presente aqui. Senhor, eu estou aqui porque eu quero receber uma bênção do Senhor, uma bênção espiritual. E Deus não aguenta, Ele brada do céu e envia a resposta e te faz, te fortalece, te renova a sua vida para você caminhar na presença dele. Alabaxurião de canta, alabai. Isso aconteceu com Saul. Saul, quando foi ungido rei por Samuel, ele se achou entre os profetas e ele profetizava. E eu disse para os irmãos que, acompanhando a história de Israel e a história da igreja, a gente vê essa oscilação. Saul foi cheio do Espírito Santo de Deus e profetizou, mas Saul não se manteve na presença de Deus. Eis aí a razão pela qual
Às vezes, nem sempre, mas às vezes o pecado nos tira da presença de Deus. Quando eu digo aqui, nem sempre, eu estou dizendo na questão de generalizar, porque há situações que nós enfrentamos das aflições desta vida, em que nós às vezes nos encontramos da forma que eu disse aqui, céu como bronze, as nossas palavras parecem que não sobe, não sentimos a presença, mas quando você clama, o Espírito intercede e logo essa barreira é quebrada e você passa a sentir a presença de Deus. Desta forma, Deus te renova, desta forma, Deus te alegra, desta forma, Deus te enche da sua graça. Aleluia! Mas quando o crente está para baixo por causa do pecado, é uma coisa diferente. Aí muda a história. A história muda. Por quê? Por que muda? Primeiro, porque é preciso haver um arrependimento no coração do homem. É justamente por isto que João Batista, ele vem pregando o arrependimento. Quando ele disse arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, a nação de Israel precisava arrepender. Até então, eles faziam um sacrifício que estava cheirando mal às narinas de Deus. Deus não estava aceitando aquele sacrifício, porque naquele sacrifício havia contaminação. Eles pecavam, e depois iriam oferecer sacrifício a Deus. Não havia arrependimento, mas João Batista, ele vem mostrando o caminho do arrependimento. Quando ele vem sendo precursor de Jesus, abrindo o caminho para Jesus vir, trazendo as boas novas, para que as boas novas entrassem no coração do israelita, no coração do homem. Agora sim, era necessário um verdadeiro arrependimento, e o coração arrependido agrada o coração de Deus. Meus amados irmãos, e Saul pecou, mas pecou feio mesmo. E o Espírito de Deus, que apoderou de Saul, afugentou-se. O Espírito de Deus afugentou-se de Saul. E agora eles ficaram desprovidos da proteção de Deus. Tornar-se desprovido da proteção de Deus. Porque é o pecado que faz a separação entre Deus e o homem. Então eles ficaram desprovidos da proteção de Deus. Saul era um homem forte, sobressaía na nação de Israel. Era um homem adestrado em guerra. Era um homem que estava sempre preparado para guerrear. Mas agora ele se vê numa situação difícil. Por que isto? Porque agora os filisteus, eles tinham um homem que sobrepunha todos os homens, inclusive a Saul. Por esse homem chamado Golias de Gade, ele media aproximadamente 2,70 metros, era a sua altura, e muito forte, adestrado em guerra. E agora Israel de um lado, e do outro lado estão os filisteus, e ali o Golias saía, e todos os dias ele gritava: não há homem em Israel que possa lutar contra mim, não há homem em Israel que possa lutar contra mim, porque se houver algum homem em Israel que vier lutar comigo e eu perder a batalha, vocês ganharão uma guerra. Mas tem uma coisa: se os filisteus, se eu, Golias, vencer o homem que vier lutar comigo, então Israel será os nossos escravos, continuarão sendo subjugados por nós. E nesta forma, quando ali Golias gritava, o que aconteceu? Saul, que era a pessoa mais indicada para lutar contra Golias, ele era a pessoa mais preparada para lutar contra Golias, ele se escondeu e atemorizou aquele homem cheio da graça, aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus. Agora tornou-se um homem acovardado, um homem medroso, um homem que agora trouxe pavor sobre Israel, porque quando Saul ficou apavorado, todo o seu exército temeu, e eles ficaram naquela situação tanto quanto difícil. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer nesta noite: se esta é a sua situação, se você se encontra desta forma, se você se encontra lutando contra um gigante que tem levado você a andar cabisbaixo, a andar distante da presença de Deus, saiba você de uma coisa: Deus é poderoso, porque assim como ele levantou Davi, ele levanta-te nesta noite. Assim como ele encheu Davi da sua graça, ele te enche nesta noite, e o gigante na sua vida será jogado por terra, porque Deus é poderoso para fazer assim, para agir desta forma na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos,
Um crente sem a proteção de Deus é um crente exposto aos ataques do adversário. O crente, ele precisa ser revestido. Ele precisa ter a proteção de Deus. Porque senão, ele está fadado ao fracasso. Porque senão, ele vai perder a batalha. Mas aí, eu me atenho a Cristo. Quando ele olha para a sua igreja e olha para Pedro, quando Pedro dá uma resposta vinda de Deus para o coração de Pedro, e Pedro dá uma resposta tão maravilhosa a respeito de quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você está edificado em Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Se o Satanás está batendo na sua porta, saiba de uma coisa: Deus se revestiu de poder para fazer com que ele saia correndo da sua vida, porque Deus tem poder para fazer isso. Meus amados irmãos, enquanto Golias saía e afrontava a nação de Israel, é assim que o diabo faz. É assim que ele faz. Ele afronta os céus. Isso não quer dizer que ele ganha a batalha. Ele sabe muito bem. Ele conhece a Jesus. Ele conhece a Deus. E conhece bem o Espírito Santo. E o poder que Deus deu a essa igreja através de Jesus Cristo. Ele conhece muito bem. Mas ele nunca vai desistir de te atacar. Ele nunca vai desistir de ir de contra você. De maneira nenhuma. Ainda que você tenha a proteção de Deus. E o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ainda que ele sabe disso, ele sabe que você tem a proteção de Deus. Mesmo assim ele ataca, mesmo assim ele dá as suas investidas. Mas do crente cheio do poder de Deus, que tem a proteção, está garantido pelo poder de Deus, ele vence qualquer batalha. Não tem batalha que vai desanimá-lo, não tem problema que vai levá-lo cabisbaixo. Ainda que a tristeza bate a porta do seu coração, você manda ela embora pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Você manda ela embora, ainda que a tristeza bata a nossa porta. Quantas vezes isso acontece na nossa caminhada? Mas você tem um Deus. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. E tem uma coisa que eu vou te dizer nesta noite. A palavra de Deus nos ensina assim: resistivos, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará para vós. Saiba você de uma coisa: não tenha medo do diabo, e eu falo com toda a convicção e certeza. Nunca tenha medo do diabo. Sabe por quê? Porque o medo acovarda o homem e atrofia a sua vida espiritual. O homem de medo te leva ao desespero e aponta para o suicídio. Foi o que aconteceu com Saul. Ele ficou com tanto medo porque deixou de acreditar em Deus e disse: eu não vou não, porque se eu for vou morrer. Eu não vou não, eu não vou lutar não, porque se eu for vou morrer. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer nessa noite: Deus não é Deus de morto, mas é Deus de vivo. E Ele te vivificou, te santificou, para que você vença toda e qualquer batalha no nome dEle. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós não podemos de jeito nenhum deixar que o medo nos leve a ser covarde. E eu digo isso em todas as circunstâncias da sua vida. Eu já passei por situações difíceis. Só Deus sabe. As pernas tremer. Mas eu falei assim: não, peraí, eu tenho um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus comigo. Eu tenho um Deus que vela por minha vida. Eu tenho um Deus que anda comigo. Eu tenho um Deus que está comigo. E não é Satanás que vai fazer com que este medo cresça na minha vida a ponto de me impedir de caminhar, a ponto
ponto de me impedir de lutar, porque o meu Deus luta comigo, Ele luta contigo também, meus amados. Ele está presente na sua vida para lutar por você e com você. Ele não te deixa passar sozinho. Se Saul lembrasse disso, mas ele estava tão distante de Deus, que o medo fez com que Israel sofresse. Já vinha sofrendo pelos filisteus, e agora sofre mais 40 dias, depois de tudo preparado para guerrear. E no campo de batalha, ele olha para aquele gigante, e o medo apavora Israel. Tanto apavorou Saul, como apavorou os exércitos de Saul. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque a coragem é uma demonstração de confiança em Deus. Quando você tem coragem, como Davi, era ainda um adolescente, mas ele olhou e disse: quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Quem é esse circunciso? Davi estava dizendo: quem é este sem marca? Sabe o que é isso? Quem é este sem marca? Aí eu vejo Paulo falando. Sabe por que Davi diz isso? Quem é esse circunciso sem a marca de Deus, sem um concerto com Deus? Quem é esse circunciso que não serve ao Deus único e verdadeiro? Quem é esse circunciso que não tem a proteção desse Deus verdadeiro? E Davi brada e com convicção: quem é esse circunciso que fala dessa forma com o exército de Deus vivo? Sabe o que acontece? Davi era um homem corajoso. Davi tinha coragem. Ele não temia, ainda uma criança, mas ele não temia. E ele mostra isso quando diante do rei Saul, quando ele fala ao rei as lutas que ele teve contra o leão e contra o urso, que foi para tomar o rebanho do seu pai. Sabe o que acontece? Deus era na vida do Davi, assim como é na sua vida. Não temos o circunciso, não temos sem marca, porque você tem a marca de Cristo na sua vida. Aleluia! Você tem um selo de Deus. Você tem um selo de Deus. Esteja sobre os pés, eu vou encerrar. Esteja sobre os vossos pés. Você tem um selo de Deus, você foi selado, você foi comprado, não com um preço de ouro ou de prata, você foi comprado com preço de sangue. E depois de comprado, Jesus veio e te selou, e te selou, e te selou, e te selou, e te selou com o Espírito Santo, aquele que nos prepara, aleluia, para nos levar ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Quem é o adversário? Quem é Satanás ou os seus adeptos para poder fazer parar a igreja de Cristo, para desencorajar a igreja de Cristo? Quem é? Quem é? Quem é? Porque maior é o que está conosco, maior é o que está na igreja, maior é Jesus que está na sua vida, maior é o Espírito Santo que te enche, te renova, te transforma e te santifica para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. Você pode louvar o Senhor, você pode glorificar o Senhor Jesus, porque só Ele merece. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós pecadores. Só Ele merece a glória e a honra. É Ele que nos fortalece. E Paulo, concernente a isto, disse: quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte, porque é Ele que me fortalece. É Ele que fortalece a sua igreja. É Ele que nos acompanha. É Ele que é advogado de nossa defesa. É Ele que se apresenta diante de Deus com gemido inexprimível. Aleluia! Quando você não tem palavra para dirigir a Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele intercede com gemido inexprimível, aleluia, na face, na presença de Deus, intercedendo pela sua igreja, intercedendo por nós. É esse Jesus maravilhoso, que enviou o seu Filho para morrer por nós pecadores.
Esse Jesus maravilhoso que falou à igreja: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o meu Espírito Santo, o Espírito da verdade. É justamente esse Jesus que se entregou, morreu por nós, pagou o nosso preço que nós teríamos que pagar, mas Ele pagou por nós. É justamente Ele que nesta noite Ele está dizendo assim para você que ainda não aceitou como Salvador, que Ele é o Salvador da humanidade, que Ele deu a sua vida por ti também. Você que ainda não rendeu seus pés de Jesus Cristo, Jesus entregou a si mesmo por você também, porque Ele orando a Deus, ao Pai, Ele falando com o Pai, intercedendo pelos seus discípulos, Ele disse: Pai, eu não te peço que tires do mundo, mas eu te peço que ajude a vencer o mundo. Oh Pai, eu não peço só por esses discípulos, mas eu peço, Pai, por todos quantos ainda hão de te aceitar, através desta palavra, através deste evangelho. Então você também é uma pessoa que pode fazer parte da igreja de Cristo, que pode fazer parte do poder de Deus na sua vida. É só reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. É só reconhecer Jesus Cristo, o enviado de Deus, para morrer em sacrifício, para pagar os nossos pecados. Você pode fazer isto ainda hoje. Você pode aceitar Jesus ainda hoje. É tempo de salvação. E eu quero te chamar aqui à frente. Assim como Davi, Saul foi cheio do Espírito Santo de Deus. Em especial Davi, que foi vencedor, não teve medo, mas encarou os adversários, e Deus deu-lhe a vitória. Ele quer te dar vitória também hoje ainda. Ele quer te dar vitória, com certeza. Não é uma vitória pura e simplesmente terrena, não. Ele abençoa a nossa vida. Ele abre as portas para nós quando estamos desempregados, quando estamos passando por um momento difícil. Você crê nele, você acredita nele, e ele passa contigo nos momentos difíceis da sua vida. Mas ele quer te dar muito mais do que isto. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar os céus. Foi por isso que ele entregou-se a si mesmo e morreu por nós pecadores, porque ele quer te dar a vida eterna. E é hoje, agora, é já. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, você pode fazer isto agora. Vindo aqui à frente. Vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Se você está desviado e tem no seu coração o desejo de retornar para os caminhos do Senhor Jesus, assim como o filho pródigo retornou ao Pai, Jesus está aqui com os braços abertos para te receber de novo. Ele te quer de volta. Ele quer de volta. Vem aqui à frente, nós estaremos orando por você, meu querido. Se tem mais alguém, aqui está a primeira pessoa. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Nós iremos orar por você. O Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida, e Ele vai te conceder força para você vencer. Tenha coragem. Não deixe que o medo te atrapalhe de você alcançar a parte mais melhor da vida do homem, que é a vida eterna na presença de Deus. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Eu tenho certeza, Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai te dar vitória, não tenha medo, porque maior é Deus. Deus é maior. Satanás, ele luta contra a nossa vida, mas Deus já te deu a vitória. Jesus já concedeu a nós a vitória. Então vem aqui à frente, eu estarei orando por você. Deus vai escrever o seu nome lá no livro da vida. Onde está a segunda pessoa? Faz um sinal com a sua mão e vem aqui à frente. Onde está a segunda pessoa? Eu vou estar encerrando o apelo, não vou insistir. Não vou insistir, vou estar encerrando o apelo. Não tem mais ninguém? Vamos orar ao Senhor por esse cidadão que está reconciliando com Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Começa. Vamos estar orando pelo Roberto que está aqui, retornando para a casa do Pai. Deus gosta de pessoas corajosas, Roberto. Pessoas que têm determinação de voltar-se para Ele e lembrar-se de que Ele é Deus e tem poder para te dar vitória, te conceder força para vencer nos momentos difíceis da vida, porque Deus faz isso na nossa vida e vai fazer na sua vida também, eu tenho certeza disso. Estenda as suas mãos, estaremos orando ao Senhor. Eu quero pedir o pastor Pedro, vem orar ao Senhor. Senhor Jesus, Pai querido que está no céu,
aqui está, Senhor, teu servo que torna a tua casa, Senhor. Mas também está chegando mais um aqui, Senhor. Pai, abençoa essas vidas, Pai, que ela permaneça, Pai, na tua presença, Senhor, até a tua vinda, ó Pai. Cuida deles, Pai. Abençoa a família deles, ó Deus, por onde eles passam, no trabalho, onde estiver, Senhor. Renova cada dia a vida dessas homens, meu Pai, porque, ó Pai, excederam a Ti, ó Pai. Ah, Jesus, eles abriram o coração para Ti, ó Pai. Ah, meu Deus, também aquele moço que ali chegou agora, ó Pai. Abençoa também esta vida. Ó Pai, completa, Senhor. Ó meu Deus, fala mais nos corações daquele que ainda está distante. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai. Fala no coração deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.